Queridos, muito bom dia. Para quem não me conhece, o Fábio acaba de me apresentar, eu sou o professor Paulo Sá, certo? Vocês me encontram aí nas redes sociais, @prof. Paulo Sá. Professor de História, certo? Vim aqui conversar com vocês hoje sobre o período do Brasil colonial. Para a gente começar a falar sobre isso, tem algumas nomenclaturas e algumas datas. Professor, mas sempre me falam que data para a história não é um negócio importante. Não é que não é importante. Talvez não seja o principal, mas tem muita coisa relacionada a alguns nomes, a algumas datas que são fundamentais para ajudar vocês a compreenderem alguns períodos históricos e até mesmo na hora de resolver uma questão. Por que é que eu estou falando isso para vocês? Quando eu falo de Brasil no período colonial, todos vocês já devem ter ouvido falar, devem lembrar que não existe de fato o que nós conhecemos hoje como Brasil, né? Visão mais moderna enquanto um Estado de Brasil. A gente vai estar falando, na verdade, do que era conhecido como América Portuguesa. Isso já é muito importante, porque o aluno ele vai pegar lá a primeira questão, seja no Enem, seja na UES ou de qualquer outro vestibular, aí ele vê o nome América Portuguesa. Você está nervoso, é uma prova que todo mundo diz que não é só uma prova, é tranquilo, mas não é. A gente sabe que afeta muito, que pesa. Aí você vê a nomenclatura América Portuguesa e já fica, o que é isso? Eu já vou errar a primeira questão porque eu não sei o que é. Sim, você sabe. América Portuguesa é a referência que nós vamos usar também para falar sobre esse período do Brasil colonial. E aí, em termos de data, a historiografia clássica vai definir Brasil colonial como o quê? E aí, quem tiver com caderno, enfim, anotando, reforça isso. A historiografia clássica, ela divide a história do Brasil basicamente em 3 períodos. Que períodos são esses que vocês conhecem? Nós temos Brasil colonial, nós temos Brasil império e nós temos Brasil república. Dentro de cada uma dessas etapas, nós temos subdivisões. O que são essas subdivisões? Por exemplo, nesse período de Brasil colonial, nós podemos falar de pré-colonização e período de colonização. Império, nós vamos ter primeiro reinado, regências e segundo reinado. E lá na República, então, o que tem de subdivisão, né, a gente vai ter República das Espadas, nós temos Era Vargas, tá? Nós temos o período de interseção também da ditadura civil-militar, até chegarmos ao período de redemocratização. Então, existem várias subdivisões. Por que eu quero que vocês saibam disso? Tu pegou a questão e tem qualquer referência de data de 1500 até 1822, nós vamos estar falando de quê? De Brasil colonial. Isso é extremamente importante porque qualquer data que tu pegue nesse intervalo de tempo, se você souber as características políticas, modelo de organização, questões econômicas ligadas a esse período, logo você vai saber então que nós estamos falando desse período aí determinado como Brasil colonial. Um exemplo disso voltando então, bora lá. Então, qualquer data nesse intervalo, tu sabendo dessas características, já te ajuda muito na hora de resolver uma questão. Como assim, Paulo? Tem algum exemplo de questão que tu já viu que dê para resolver baseado nessas dicas? Tem. Enem e UES. Tem aluno que pega muita referência sobre Pernambuco. Por que Pernambuco? Pernambuco é um centro revolucionário durante várias etapas do período na história do Brasil. E aí nós vamos ter, por exemplo, a Revolução Pernambucana, que a gente vai ouvir falar aqui em 1817, e você tem a Confederação do Equador em 1824. Tem aluno que pega a referência dessas datas e acaba confundindo. Confunde por quê? 1817 está em que período histórico da história do Brasil? Como eu acabei de explicar, período colonial.
1824, a Confederação do Equador já vai ser que período da história do Brasil? Período imperial. Então, de acordo com o enunciado da questão, de acordo com os itens, você sabendo essas datas, já te ajuda a resolver algumas coisas. Vocês não vão precisar decorar tudo, não precisa lembrar de tudo, mas essa divisão clássica é fundamental para ajudar vocês a resolver uma questão. Vamos lá, então. Brasil colonial. 1500 até 1530 é determinado na historiografia clássica como o período de pré-colonização. Esse período de pré-colonização diz respeito a onde a América portuguesa ainda não sofre uma interferência tão forte da coroa portuguesa. A partir de 1530, por algumas questões envolvendo o comércio com as Índias, Portugal passa a ter um interesse maior aqui na América portuguesa, entre outras questões. Até o ano de 1822, quando a gente tem a suposta independência, que vocês vão trabalhar mais a fundo nas aulas sobre império, nós temos uma mudança de patamar. Saímos de colônia, passamos a esse período imperial. Características gerais que eu quero que vocês lembrem, anotem, marquem aí por quê. 5 pontos que eu trouxe aqui para vocês. Quando a gente fala sobre Brasil colonial, sobre América portuguesa, uma coisa que você nunca pode fazer em se tratando de história é isolar. O que é esse isolar? Não, eu vou falar aqui sobre América portuguesa, Brasil colonial. Logo, a única coisa que me interessa é falar sobre o Brasil. Aí já começa o erro, porque o Brasil ele está inserido em um planeta, em todo um contexto histórico, tá? E isso afeta diretamente o que vai acontecer aqui. Ou seja, para você entender Brasil colonial, você precisa entender o que está acontecendo na Europa, você precisa entender o que está acontecendo principalmente lá em Portugal. E o que é que está acontecendo em Portugal? Eu vou citar aqui, gente, alguns historiadores que são fundamentais para quem quiser estudar em casa, ler um material com um tom mais acadêmico, mas que de vez em quando vocês vão encontrar textos dessas pessoas nos enunciados das questões que vocês vão resolver. Eu vou começar citando aqui um cara da área jurídica chamado Raimundo Faoro. Ele escreve uma obra chamada Os Donos do Poder. Os 2 primeiros capítulos desse livro, o Raimundo Faoro vai explicar o que é que estava acontecendo na Europa e em Portugal. Raimundo Faoro, Os Donos do Poder. Ele vai dizer o seguinte: bem, nós estamos passando pelo período do mercantilismo, e se você não entende o que é mercantilismo, você não consegue entender esse período de colonização. Ele vai estar falando de um Estado português em crise. Você precisa entender isso também para entender a administração aqui da colônia. Ele vai estar mostrando que a grande parte da população portuguesa vivia em Lisboa, certo? Uma Lisboa muito conturbada, pequena, e que se você faz uma comparação de Portugal geograficamente com o Brasil, você vai ver que tem algo muito desproporcional, certo? O que é que vai acontecer então? A busca do mercantilismo é por espaços de exploração. Exploração de quê? Principalmente metais preciosos, ouro, prata. Uma monocultura. O que é essa monocultura? Mono de certo? Cultura ligado à produção agrícola. Aqui no Brasil, se você pega, nós temos os chamados ciclos. Ciclo do quê? Ciclo do pau-brasil, ciclo da cana-de-açúcar, ciclo do ouro, ou seja, sempre voltado para um produto em específico, que vai ser explorado até ele não existir mais, não poder mais ser retirado nada, e você passa para outro. Quem vai falar muito bem sobre isso é um cara chamado Sérgio Buarque de Holanda. É o pai do Chico Buarque, né, que todos vocês devem ter ouvido falar em algum momento. Ele escreve um livro chamado Raízes do Brasil, um clássico para quem quiser estudar o nosso período colonial. Nessa obra, ele diz que o português é o chamado espírito aventureiro, muito influenciado pela sociologia da época,
principalmente pelo Émile Durkheim. Ele vai colocar que o português é esse tipo ideal do aventureiro. O que é esse aventureiro para ele? É aquele cara que chega lá, está nem aí para nada. Ele não quer saber de administração, ele não quer saber de organizar, de planejar. Ele chega, explora, tira o máximo que ele puder e depois ele vai embora. Ele só quer uma aventura, né? Ele chega, tira o que ele quer, vai embora. Só que esse tipo aventureiro do português atrapalha muito o desenvolvimento do Brasil, mas, ao mesmo tempo, o Sérgio Buarque vai dizer que, se não fosse o português com o tipo aventureiro, nem uma outra metrópole europeia naquele momento teria investido aqui na chamada América Portuguesa. Por quê? Desconhecimento, medo de chegar até aqui, medo da população indígena, medo da fauna, medo da flora. Ou seja, só alguém com espírito de aventura teria essa possibilidade de realmente investir no nosso território, já que não foi encontrado aqui logo de cara esses metais preciosos tão exigidos pelo sistema mercantil. Isso não é uma maneira de justificar dizendo que né, então a gente tem que agradecer os portugueses porque eles eram aventureiros e vieram aqui e colonizaram o nosso território. Não, é só ele mostrando como esse tipo do português contribui de alguma forma para que essa invasão possa se concretizar. A agroexportação, a exportação de produtos agrícolas, o latifúndio, grande propriedade de terra, e o escravismo. Esse último, escravismo, é um dos termos aí que eu quero que vocês marquem, porque dentro de Brasil colonial, quais são as duas temáticas que mais vão ser cobradas para vocês lá no vestibular? Escravidão e revoltas, certo? Podem anotar essas duas temáticas que são sempre as mais cobradas, principalmente no Enem, escravidão e revoltas. Essas revoltas podem colocar revoltas coloniais e revoltas imperiais. São as temáticas mais cobradas. Se você pega a prova do Enem de 2009 até aqui, você vai sempre encontrar algo fazendo referência a esses temas, tá? Se vocês não virem isso lá, me cobrem depois. Mas vamos lá. O que é, certo, esse sistema mercantil? A base é o pacto colonial. Todo mundo deve saber o que é isso, porque é um dos conceitos mais importantes a gente trabalhar esse período da história do Brasil. O que é, então, esse pacto colonial? Basicamente, como vocês estão vendo aqui, a colônia ela é a base de exploração de matéria-prima. Essa matéria-prima ela vai ser retirada daqui, levada até a metrópole. Lá na metrópole, essa matéria-prima vai ser transformada em produtos manufaturados e o pacto colonial vai dizer o seguinte: essa colônia ela só pode comercializar com a sua metrópole. Ou seja, no caso do Brasil colonial, você só pode comercializar com Portugal. Isso fazia com que a balança comercial portuguesa sempre tivesse um saldo positivo. Ela sempre tem de onde retirar matéria-prima e ela sempre tem um mercado consumidor. Para a colônia, obviamente, isso não era positivo. Ela nunca iria se desenvolver. Era justamente o que a metrópole queria. Se essa colônia se desenvolve, ela pode romper os seus laços conosco. Não era isso que a gente queria que acontecesse. O início da colonização, da invasão, como é que ele vai acontecer? A partir de 1530, eu disse para vocês, 1500 a 1530, pré-colonização. A partir de 1530 seria esse início de uma colonização de fato. Primeiro motivo, a interferência de Portugal na Índia, ela vai diminuir e muito, certo? Era o principal mercado naquele momento. Então, Portugal necessitava urgentemente de um novo mercado de exploração e consumidor. Esse mercado vai ser a América. Aqui nós temos o pau-brasil, logo de cara, mas nós vamos ter também a cana-de-açúcar. E nós temos um solo muito propício para isso. Lembre-se que o açúcar é uma das principais mercadorias naquele momento. Principalmente para os holandeses, vocês devem lembrar, Maurício de Nassau, Pernambuco. Tá? Outro processo.
território da América é muito vasto comparado ao território português, como eu disse agora há pouco. Outras metrópoles tinham interesse nesse território, as invasões, né? Invasões da França, invasões da Inglaterra, invasões da Holanda. Era necessário defender esse território, porque ou você vai lá e mostra que tem interesse, certo? Ou vem alguém e tira de você. Isso serve para entender o Brasil colonial e também serve para você tomar cuidado com seu crush, tá? Porque você não vai lá e mostra o que você quer, vai alguém e tira. E procurar riqueza, um território tão vasto, né? Um território tão vasto e não é possível que lá não tenha nada. Tem que ter algo. Não vai ter ouro logo de cara, não vão ter esses metais preciosos, mas tem possibilidade de extração aqui também, certo? Acabei de falar com vocês, né? Agora há pouco falando lá do Raimundo Faoro e tal. O Estado português estava em crise. O Estado português em crise, voltar? Pronto. O Estado português em crise, gente, um Estado, né, pequeno, muita gente passando fome em Portugal, Lisboa, aquela coisa toda. Vai ter dinheiro para manter um território tão vasto como o da América Portuguesa? O que é que vocês acham? Não, né? Não tem como você investir tanto essa questão financeira do Estado português aqui. Crise basicamente em toda a Europa. A única coroa que não passava por uma crise tão profunda era a Inglaterra, certo? E aí o que é que a gente vai ter que fazer aqui? Bem, se esse território ele é muito vasto, eu não tenho dinheiro para mantê-lo, qual é a melhor ideia? Dividir, certo? Vamos dividir esse território. Dividir por quê? Porque quando eu divido, eu posso abrir para uma iniciativa privada. O que é essa iniciativa privada aqui? Poxa, eu tenho as capitanias hereditárias. 15 lotes de terra, onde eu posso destinar isso a um donatário. Esse donatário vai assumir a responsabilidade financeira sobre aquele território, sobre aquela porção de terra. Ou seja, o Estado português vai gastar alguma coisa com isso? Não. Ele joga para a responsabilidade do individual, daquela pessoa que vai ser donatária, que vai receber aquela porção de terra. Abri parênteses para chamar a atenção aqui para uma coisa. Paulo, eu já ouvi falar que esse período das capitanias hereditárias seria o equivalente ao feudalismo brasileiro, na Idade Média brasileira. Tem até uma tese, né, que defende isso, escrita por Nelson Werneck Sodré. É realidade isso? Não. Certo? Se vocês encontrarem qualquer coisa que faça referência a capitanias hereditárias e feudalismo brasileiro, lembrem-se, o Brasil ele não vive um período feudal, porque isso não corresponde somente à questão da divisão de terras, porque tem gente que vai defender o seguinte: a capitania hereditária seria o equivalente a um feudo. Isso é o suficiente para você dizer que isso é um período feudal? Não, porque o feudalismo está ligado a aspectos culturais, questões econômicas, e isso, de fato, o Brasil não vive. Tá? Tomem cuidado com isso. Bem, as capitanias hereditárias, como vocês devem lembrar, são, então, esses 15 lotes de terras divididos, né? 12 donatários. Por que capitanias hereditárias? Portugal já tinha feito esse mesmo modelo administrativo nas Ilhas Atlânticas. Lá funcionou. Então eles pensaram, poxa, né, no Brasil pode ser que isso funcione também. E os recursos de pessoas, né, que tinham condição de investir ali, tiram esse peso do Estado português e joga para pessoas particulares. Em troca, essa pessoa, né, teria as vantagens de poder intervir naquele território. Como vocês devem lembrar, o sistema das capitanias hereditárias, ele não funciona muito bem. Por que ele não vai funcionar muito bem? Uma série de motivos. Entre eles, o medo continua. Lembrem-se que nesse momento, a travessia lá da Europa até a América era muito desconhecida. Portugal tem muita vantagem porque tem a herança fenícia, porque tem o contato com o desenvolvimento tecnológico da China. Então nós vamos ter os da bússola, mapas, as caravelas, né, e por aí vai. Só que tinha aquela coisa de século
XVI, século XV, XVI, a Terra é plana, né? Bem, tinha esse medo. Outra coisa, Leviatã, monstros marítimos, né? Pode ser que aconteça lá de eu encontrar alguma coisa no meio dessa travessia e o barco nem chega, né? A caravela nem chega. Vou fazer o que lá? Vou ficar aqui em Portugal. Quando eu chegar lá, tem uma galera dizendo que os índios estão comendo gente. Eu prefiro ficar em Portugal. Estão dizendo que chegar lá, tem planta que mata, os bichos estão matando todo mundo. Meu Deus do céu, não vou para lá, não vou. E outra, se eu for, vou gastar meu dinheiro, não vou ganhar nada. Então, esse era o ideário em Portugal. Muita gente tinha medo. Teve donatário lá que recebeu, né, a sua capitania, nunca nem veio. Preferia ficar em Portugal. Parêntese de novo. Paulo, tinha mesmo, né, índio com prática canibalista naquele momento? Tinha. Tá? Isso é comprovado já. Acabava acontecendo. Bem, nós temos então esse sistema que eu montei aqui para vocês. As razões do fracasso que eu acabei de colocar para vocês também, certo? Então, nós vamos ter um sistema de capitanias hereditárias que ele não funciona muito bem. Só que, né, vocês devem lembrar que, Paulo, né, nós temos duas capitanias que parece que funcionam, certo? São Vicente e Pernambuco. Né? Coisas clássicas que todos já devem ter ouvido falar também. Funciona por quê? Porque lá nós vamos ter um solo propício para a cana-de-açúcar. Né? E aí o açúcar, como eu falei agora há pouco, é uma das principais mercadorias naquele momento a nível internacional. Portugal, então, acaba conseguindo ganhar e lucrar muito em cima desse investimento. Mas ainda se mantendo no sistema administrativo, nós temos aqui os governos gerais. Pessoal, é uma dança. Que dança é essa? Né? Vamos lá. Primeiro, né, você tem a descentralização. O que é descentralizar? Capitanias hereditárias, 15 lotes divididos entre 12 donatários. Descentralizou. O poder ele não fica numa única instituição. Ele é dividido em vários pontos. Todo mundo consegue, né, entender, acredito. Descentralização. O descentralizar, o motivo central, né, o motivo principal é esse que eu acabei de colocar. Tirar a responsabilidade do gasto do dinheiro, né, enfim, investimento do Estado português. Não funcionou a descentralização. O que é que a gente vai fazer agora? Centralizar. Aí vai ficar nisso. Descentraliza, centraliza. Descentraliza, centraliza. Na centralização, a primeira tentativa é essa daqui. Os governos gerais. O governo geral era basicamente esse cidadão muito sortudo que ia ter que cuidar do território que ninguém queria. Ter que ir lá e cuidar da parte administrativa dentro da colônia. No governo geral, nós vamos ter esse governador geral, nós vamos falar um por um até aqui, são 3, né, vocês devem lembrar. Nós temos, dentro do governo geral, o governador geral, que é o cara que está no centro do comando da organização política administrativa, mas que deve explicações a Portugal. Nós vamos ter o capitão-mor, que era o responsável pela defesa, o provedor-mor, que seria o responsável pela fazenda. Paulo, o que é fazenda? O dinheiro. Tá? E o ouvidor-mor, responsável pela questão jurídica. Então, nós vamos ter esse primeiro momento. Essa parte das câmaras municipais vai ser outro modelo de descentralização, que já eu explico para vocês. Mas qual era a ideia central, então, do governo geral? Centralizar, ter um governo centralizado, submissão dos donatários a esse governador geral e a presença do Estado na colonização. Essa é a ideia geral, certo, desses modelos aqui dos governos gerais. E aí o que é que nós temos, então, dentro desses governos? 3. Tomé de Souza, Duarte da Costa e Men de Sá. Esses 3 aqui dá para vocês lembrarem, não é tão complicado. Coloquei aqui tópicos, tá? Só para vocês tentarem fixar até de maneira mais tranquila. Primeiro, então, que nós vamos ter vindo para cá, é Tomé de Souza. O que é que vocês precisam lembrar de tão importante sobre
Tomé de Souza. Primeira coisa, Tomé de Souza trouxe para a América Portuguesa os jesuítas. Essa é a primeira coisa fundamental que vocês lembrem, tá, gente? Porque quando nós falamos de Brasil colonial, é fundamental que vocês entendam a importância dos jesuítas e da religião de uma maneira geral nesse processo. Não é você concordar ou discordar de algum aspecto religioso, mas é entender de maneira política, social, como a religião ela afeta diretamente o processo de colonização, principalmente no que diz respeito à escravidão, certo? E também a questão da resistência e divisão de territórios. Isso tudo é fundamental. Então, a chegada dos jesuítas aqui, ela é extremamente importante, até no marco da educação, certo? Isso vai trazer uma grande transformação, uma reviravolta na educação nacional, com a fundação das escolas jesuíticas, certo? A questão da catequese, então, fundamental lembrar disso. Segundo ponto, a fundação de Salvador. Mas por quê, Paulo? Porque Salvador vai ser a central administrativa naquele momento, certo? Lembrar disso também. Terceiro, primeiro bispado. Gente, é tão importante essa questão religiosa que, para vocês terem uma ideia, para você ter o reconhecimento de uma vila aqui no Brasil durante esse período, era obrigatório que você tivesse 3 instituições para dizer, olha, isso é uma vila. Né? Quais são essas 3 instituições? Você precisa ter, tá, uma Câmara Municipal, que vai ser o centro legal, o centro político, tá, na administração. Você precisa ter uma cadeia, uma prisão, que é para ser ali, digamos, esse centro de controle do que é que pode ou não ser feito, certo? Determinação de leis, enfim. E você precisa ter uma igreja. Se não tem igreja, não tem esse centro administrativo religioso, também não é considerada uma vila. Tá? Então, moral. Durante muito tempo, e eu estou falando de séculos, certo? A principal influência de Portugal é na zona litorânea, próxima ao mar, tem como fugir se alguma coisa der errado, é uma terra mais fértil. A parte que nós chamamos de sertão, certo? A parte de dentro, a interiorização do nosso território, ainda demora um pouco a acontecer. O afastamento do mar, não saber o que é que tinha lá dentro, não saber o que é que estava acontecendo, tudo isso vai acabar influenciando de alguma forma. Então, essas expedições, elas vão ajudar muito na expansão territorial, e nós vamos ter, mais tarde, outro processo de expedição, que é um marco dentro do Brasil colonial. Aí eu estou falando com vocês de entradas e bandeiras, certo? Que são fundamentais também para a gente entender esse momento. Sai Tomé de Souza, que passa por uma série de críticas por conta da resistência indígena. Tem muita gente que vai colocar também, né? Pessoal, quem aqui já ouviu, né, que índio é preguiçoso? Quem já ouviu isso aqui em algum momento? Né? Eu vou falar, todo mundo, né? Beleza. Isso não é verdade. Tá? Lembrem-se que o olhar jogado sobre o indígena da América Portuguesa é o olhar cultural europeu. Então, por que o índio ele é chamado de preguiçoso naquele momento? E até hoje ficou isso, né? Poxa, essa galera, a gente chega aqui, né, tranquilo, a gente só quer explorar as riquezas do território deles e fazer com que eles trabalhem de graça para a gente, dando espelho e outras especiarias, e essa galera não quer trabalhar para a gente, eu acho isso um absurdo. Não tem condição de você ficar no território desse, não. Esse povo que fica andando seminu, que fica dormindo em rede, pescando, está errado um negócio desse. Esse povo é preguiçoso. Ou seja, a visão é do português, tá? E outra coisa, troque o preguiçoso por resistente, porque o índio ele é um sinônimo de resistência no processo de colonização. Muitas tribos indígenas, hoje aqui no Ceará, inclusive, elas ficam mais próximas às serras. Vocês já perceberam isso em algum momento, na região mais interiorana? Porque os índios eles vão saindo do litoral por conta dessa entrada, dessa invasão que promove um etnocídio e um genocídio, certo, da população indígena, e eles vão resistindo, né? Vão migrando para esse interior, para as serras, e lá vão dizendo, não, né, a gente não vai ser escravizado, certo? Então, isso é muito importante, o índio ele vai resistir muito. Inclusive, gente, aqui no Ceará, que é um dos marcos dessa resistência, se tu chega
ali na 10ª região militar, tu vai perceber que tem alguns canhões que eles não são virados para o mar. Esses canhões eles estavam virados para a parte de dentro. Vale, Paulo, por quê? Né? Porque se o pessoal estava vindo lá nessa questão do mar, na zona litorânea, o canhão, né, devia estar virado para lá, contra invasores, né, por aí vai. O canhão estava virado para dentro por conta dos índios, para matar índio, porque era um processo de resistência tão forte que eles tinham, às vezes, mais medo dos indígenas do que, de fato, de outros invasores de outras metrópoles, né? Então, Tomé de Souza vai sofrer bastante uma pressão para conter essa questão da resistência indígena, e aí ele é retirado. Nós vamos ter Duarte da Costa. Duarte da Costa cria o Colégio de São Paulo, ou seja, uma importância com a formação educacional de quem estava vivendo na colônia. Importante lembrar disso. Segundo, ele vai sofrer com a invasão francesa no Rio de Janeiro, que é chamada a invasão francesa antártica. Ele não vai conseguir, de fato, conter esse processo das invasões francesas. Paulo, e essas invasões, né, por que elas aconteciam? Como eu disse, gente, território muito vasto. Outras metrópoles viam Portugal tendo um certo sucesso aqui na América e ficavam, né? Tipo, também quero. Lá está funcionando para eles, eu também vou querer ter algum contato, alguma exploração com aquele território. Duarte da Costa não consegue lidar com essas invasões francesas, e aí no seu lugar entra Mendes Sá, certo? Mendes Sá, ele vai ter como principal objetivo, logo de cara, expulsar os franceses do Rio de Janeiro, tirar eles de lá a qualquer custo. Ele acaba conseguindo, né, o seu sobrinho também vem para cá, comanda as tropas. Estácio de Sá, vocês já devem ter ouvido falar, né, que é uma homenagem, inclusive referência aí a uma instituição. Perseguir esses índios para acabar com essa resistência, escravizar de vez a população indígena, e a Confederação dos Tamoios. Você pega esses 3 pontos, então, né, 4 ali com Tomé de Souza, 2 com Duarte da Costa, e esses 3 com Mendes Sá, acho, né, acredito eu, que dá para vocês terem uma ideia geral do processo dos governos gerais. Mas funciona o governo geral se você pensar a sua ideia principal? Não funciona. É muito mais lidar com invasão, lidar com resistência, com revolta, do que, de fato, melhorar ou desenvolver o sistema aqui no Brasil colonial. E aí nós vamos ter um novo sistema administrativo, descentralizando de novo. Agora eu estou falando com vocês das câmaras municipais. Certo? Essas câmaras representavam o poder local nas vilas, ou seja, o governo geral não estava dando muito certo, vamos descentralizar de novo com essa nova instituição que é a Câmara Municipal. Essas câmaras eram dirigidas por esse juiz ordinário, que era escolhido pelos integrantes da cidade. Nós tínhamos a composição de 4 ou 3 vereadores, que eram os chamados homens bons, que é o famoso cidadão de bem, né? O homem bom, aquele cara legal lá que está ali para ajudar. O que é o homem bom no Brasil colonial? Para surpresa de vocês, ele é um homem branco com dinheiro. Isso é o homem bom. É um cara que ele tem ligação direta com a metrópole, ou seja, muito provavelmente ele ia ser português, e ele tinha que ter uma boa condição financeira para investir naquele território. Esse é o centro da Câmara Municipal. Então, como eu falei para vocês, descentraliza com as capitanias hereditárias, centraliza com o governo geral, descentraliza novamente com as câmaras municipais. Certo? A função dessa Câmara vai ser o quê? Resolver os problemas locais, que, gente, ó, aqui vai começar um negócio na história do Brasil que só... Eu ia dizer que termina em 1889, mas eu lembrei que não termina até hoje. Tá? Que é resolver os problemas territoriais. Até hoje ninguém conseguiu fazer isso de fato. Se você pega, vai ter aqui, né, Brasil colonial, aí começa essa questão. Resolver os problemas locais, com a questão das invasões, com a questão da resistência. Aí você vai, resistência indígena e também dos negros, né? Aí o que é que vai acontecer? Mais tarde vai ter o primeiro reinado. Se você pega qualquer livro de história, a primeira coisa que vai dizer que era uma função do primeiro reinado é o seguinte: acabar com as revoltas internas.
regências, trinas e unas. Cada regência, se você pegar todos os regentes, vai ter lá. Principal objetivo, acabar e conter com as revoltas. Segundo reinado, principal objetivo, acabar e conter com as revoltas. Primeira República, principal objetivo, mesma coisa. Ou seja, essa questão da contenção e controle territorial é um problema para os administradores que começa aqui, certo? Então, essas câmaras municipais vão lidar com a promoção de questões ligadas ao campo judicial, criar regras de funcionamento jurídico e comercial e zelar pela conservação dos bens públicos. Basicamente, eram essas as funções dessas câmaras. Eram muitas, eram importantes. Elas vão conseguir, de fato, concluir todas essas funções? Não, né? Porque Portugal, como nós sabemos, isso não vai acontecer de fato. E aí o próximo ponto, né, o próximo segmento dessa linha, dentro dessa administração do período colonial, é a famosa União Ibérica. Certo? Aí nós estamos falando basicamente da união das duas coroas, né, Espanha e Portugal. Por que é que ela vai acontecer? Lembrem-se que nós temos também a América Espanhola. Essa América Espanhola que vai contar ali com a presença territorial do que nós conhecemos hoje, como a Colômbia, México, Chile, Venezuela. Tá? Então, a Espanha tinha uma presença muito forte na América também. E nós estamos falando de uma parcela geográfica na Europa vizinha. Né? Ali nós vamos ter Portugal e Espanha muito próximos. Então, qual era a ideia naquele momento? Acabar com a presença, a invasão da França e da Holanda dentro do território da América. Para fazer isso, então, o interessante era fortalecer essa união entre Espanha e Portugal. E ambas vão ser governadas nesse momento por esse cara que era o Felipe IV. Tá? Então, ele vai ser o representante dessa União Ibérica. Dentro dela, né, a função de acabar com essas revoltas, com esse processo de invasão, nós vamos ter, primeiro, a presença holandesa aqui no período do Brasil colonial. Essa presença holandesa, ela vai se dar aonde? Recife, Pernambuco, Maurício de Nassau. É nesse momento que Pernambuco vai começar a se desenvolver muito, porque Maurício de Nassau, quando ele toma a frente, certo, da administração ali em Recife, principalmente, ele vai ter um investimento muito alto. Construções, pinturas, né, a parte artística. E aí Recife começa a se destacar muito, principalmente aqui no Nordeste. Isso incomodava muito também pelo fato de que possibilitava a Pernambuco um crescimento, questionamentos, revoltas ainda maiores. Paulo, e o que é que os holandeses queriam lá? Pessoal, os holandeses tinham a principal frota comercial naquele momento. Eles investiam muito em Pernambuco justamente pela questão do açúcar. Os holandeses é que transportavam o açúcar durante muito tempo e Portugal, óbvio, não gostava muito desse processo. Nós tivemos as tentativas de invasão na Bahia. O Nordeste sempre vai sofrer um foco muito grande dessas invasões. Por quê? Certo? Se você pegar o traçado da Europa até aqui, você vai perceber que o Nordeste é essa primeira camada com quem você vai ter contato. É uma reta. Você vem e chega logo aqui ao Nordeste. E aí nós vamos ter também a presença da França, que nós estávamos falando, que é dividida basicamente em dois momentos. A chamada França Antártica, que são as invasões lá no Rio de Janeiro, e a França Equinoccial no Maranhão. Perguntaram aqui, pessoal, sobre a relação indígena com os franceses, certo? Existem alguns movimentos de resistência indígena que eles vão ser influenciados por outros povos. Eu não posso chegar aqui para vocês e dizer assim, olha, gente, não, os franceses e os índios, eles eram extremamente amigos, né, andavam ali de mãos dadas, aquela coisa toda. A gente está falando de uma população nativa da América e de invasores europeus. A gente tem que parar, às vezes, com essa ideia, né, de que a colônia
de povoamento, a colônia de exploração, né, porque lá nas 13 colônias inglesas, né, foi uma colônia de povoamento. Não, a colônia ela é sempre de exploração. Você não está ali para fazer amizade, né, para ficar brincando. Não, você quer explorar, você quer ter lucro em cima daquilo. São movimentos diferentes em algum momento? Sim, são, certo? Mas sempre tendo como foco principal a exploração, tá bom? Bem, a relação dos franceses, então, com indígenas vai fazer com que nós tenhamos um inimigo em comum. Os indígenas não querem os portugueses da maneira que eles estavam ali, né, mortos, enfim, usando e tentando forçar os índios a uma mão de obra escrava. E os franceses queriam também a retirada de Portugal dali para poder intervir naquele território. Então você vai ter movimentos, tá, onde você vai ter uma união entre franceses e indígenas para tentar, de alguma forma, tomar o controle de alguns territórios que pertenciam, certo, a Portugal. Então você vai ter alguns movimentos não só com os franceses, mas com outros povos, inclusive também com os próprios jesuítas, com os índios, lutando contra os portugueses, certo? Isso vai acontecer em alguns momentos. Para quem perguntou, está respondido? Tá ok? Quem foi que perguntou? Tá, beleza. Tá, eu espero que tenha sido respondido. Mas voltando para cá, então. Esse processo das invasões, aqui com a França, né, nós temos esses dois momentos. A França Antártica e a França Equatorial. E aí nós falamos sobre o ciclo do açúcar. A gente já falou até em alguns momentos aqui sobre isso, como esse ciclo do açúcar ele é tão importante. E aí tópicos que eu coloquei mais uma vez para vocês, para a gente tentar entender de maneira mais clara e objetiva o que é esse ciclo do açúcar. Primeiro, certo? Nós vamos ter o auge da produção açucareira aqui no Brasil entre os séculos 16 e 17. A partir de agora, nós vamos começar a falar mais sobre a presença dos negros aqui na América Portuguesa, principalmente para trabalhar nessas lavouras de açúcar e também nas minas de ouro já lá no século 17 e 18. Tá? Então, a partir daqui é que nós começamos a falar sobre a mão de obra escrava negra trazida, né, da África para cá. Nós vamos ter o Nordeste como principal foco, principalmente Bahia e Pernambuco, principalmente Pernambuco, a zona litorânea. Por que essa zona litorânea? Tá? A questão de que a cana-de-açúcar, ela suga muito do território do qual ela está sendo implementada. Então, o litoral também era muito importante, até pela questão de transporte também. O solo e o clima favoráveis e a experiência de cultivo. Portugal, em muitos momentos, vai trazer aqui para a América Portuguesa um modelo que ela já havia feito, já havia visto uma possibilidade de funcionamento em outros locais. Nesse caso, o açúcar já tinha sido visto como um processo em potencial lá em Açores, Cabo Verde e Ilha de Madeira. Tá? Então, Portugal já havia percebido que há uma possibilidade de riqueza a partir do açúcar. Outro ponto também que vai influenciar nessa decisão, mercado consumidor. Tanto na Europa quanto em outros territórios, você havia um mercado que queria consumir esse açúcar. Era um preço muito alto na Europa, um produto extremamente valorizado, e aí nós vamos ter a participação do capital holandês. Né? Como eu acabei de falar para vocês, nós temos essa influência dos holandeses na questão do transporte, tá? Que vai acabar sendo muito importante. Antes da gente entrar no ciclo do ouro, ainda é necessário colocar algumas coisas aqui sobre os holandeses. Entre elas, tá? Os holandeses, a partir do momento que eles saem do transporte do açúcar, eles pensam, beleza, né? Já que não nos querem aqui, nós vamos para outro local. Nós vamos buscar esse açúcar em outro território. E eles conseguem. Cria-se uma concorrência tão forte com a Holanda, só que os holandeses vão se dar bem melhor. Eles quebram a economia açucareira aqui na
América Portuguesa. Depois que há essa briga, essa expulsão dos holandeses, eles conseguem competir diretamente com essa produção de açúcar aqui da América Portuguesa e ganham, né? Então, quebra o sistema açucareiro aqui na América Portuguesa. E aí você pensa, né? Então, Paulo, agora acabou, né? Porque o açúcar era o principal produto, e aqui vocês podem ver, gente, agroexportação e monocultura, que eu coloquei lá no início. Porque, Paulo, né? Mas e aí? Era só açúcar, só focava na cana, né? Enfim, era basicamente isso que o português fazia. Ele encontra um produto que dá lucro e se agarra naquilo até acabar. Tá? Inclusive o plantation, né? Lembrar que a cana-de-açúcar ela machucava muito o solo. Então, plantou cana-de-açúcar em um determinado espaço, não tinha mais como você reutilizar aquele espaço onde já havia sido plantada a cana, né? Então, enfim. Paulo, mas e agora o que é que vai acontecer? Bem, interiorização. Já vão passando alguns séculos, é um processo muito rápido, né, que vai se dando. E aí vai chegar um determinado momento em que esse processo de invasão, ele vai vindo para o interior, chegando, vai interiorizando o território da América Portuguesa. Chega um determinado momento, então, que nós vamos ter a chamada descoberta do ouro. A descoberta do ouro modifica toda a estrutura da colônia naquele momento. Por quê? Pessoal, vamos voltar lá para o início e lembrar qual era o principal objetivo do mercantilismo: encontrar ouro, prata e metais preciosos. Era isso desde o início. Só que isso só acontece séculos depois. Mas quando acontece, cara, era o que eles queriam desde o começo. Então, vamos lá, vamos focar tudo para essa questão do ouro, da prata e dos metais preciosos. Então, vamos todo mundo focar ali. O que é que vai acontecer então? Primeiro, ciclo migratório. Muita gente, né, imagina você, está vivendo aqui no Nordeste nesse período, só com a questão da cana-de-açúcar, a cana-de-açúcar cessa. E aí alguém chega para você e diz, cara, estão dizendo que lá em Minas Gerais tem ouro. O que é que você faz? Você vai, né? Tá nem vendo, vou para Minas Gerais, vou atrás desse ouro. E é isso que acontece. Há um ciclo migratório muito grande para a região das Minas. Logo de cara, Portugal não vai criar um sistema de fiscalização tão forte, tá? Como eu coloquei aqui para vocês. Isso não acontece logo desde o início, porque Portugal vai pensar o seguinte, cara, né? Ouviram, tá rolando esse negócio do ouro. O que é que eu vou fazer? Se eu já colocar uma taxa de impostos muito alta a partir de agora, eu vou assustar a população. Eles vão abrir mão de ir para lá e não vai ter gente querendo trabalhar, porque eles já vão pensar, eu vou fazer o que lá? Porque Portugal já está retirando tudo antes de eu chegar. Qual é a minha ideia, então? Eu reduzo, isso pensando no Estado português, eu reduzo essa taxa de impostos, eu não vou cobrar tanto a partir de agora, que é para incentivar a população para trabalhar nessas minas, para eles irem até lá, né? Então, a partir desse momento, é que de fato incentiva-se essa questão do ciclo migratório. Só que a partir do momento em que Portugal percebe, pronto, o pessoal foi para lá, eles estão trabalhando, o ouro é uma realidade. A partir do momento em que isso acontece, aí sim, Portugal vai pensar, pronto, agora eu posso cobrar a quantidade de impostos que eu quiser. Tá? Então a fiscalização ela vai ser muito grande. Tão grande de que forma, Paulo? Como era essa fiscalização? Por exemplo, você, trabalhador de uma mina, certo? Você está lá. Antes de entrar na mina, o dono dela vai dizer para você, querido, toma aqui esse negocinho, certo? Antes de você entrar, ingere aqui para mim. O que é isso, senhor? Só ingira. Era laxante. Tá? O moço tinha que ir lá e comprovar que ele não tinha,
por um acidente, né, por um acaso, ele estava lá batendo na pedra e, de repente, voou uma pepita de ouro dentro da garganta dele e ele engoliu. Quando ele for sair da mina, mesma coisa, laxante de novo, que era para mostrar que ele não estava engolindo o ouro, né? Ah, senhor, era só milho. Não, não era, né? Era pedra de ouro, era ouro. Era muito comum que isso acontecesse. As pessoas ingeriam essas pedras de ouro para depois tentar ficar com aquilo para si. Então, a fiscalização ela vai ter desde essa menor lá na mina até a questão das casas de fundição, certo? Para esse ouro ele ser transformado em barras, ele ser selado para dizer esse ouro pertence ao Estado português e ser levado para Portugal. Outro ponto, nós vamos ter a disputa entre os portugueses e os primeiros exploradores dessas minas, lá do espaço de Minas Gerais. Inclusive, nós vamos ter um movimento, uma guerra, por conta disso. O nome dessa guerra é a Guerra dos Emboabas, tá? Que vai ser essa disputa para saber quem era de fato o proprietário dessas minas. E outro ponto extremamente importante, a formação de uma classe média. A descoberta das minas de ouro deu a possibilidade de uma movimentação social. O que era essa movimentação social? Quem tinha ouro tinha dinheiro. Então eu podia sair de um local, de uma camada mais baixa e me tornar uma classe média. É a partir desse momento que essa classe média começa a ser formada. Nós vamos ter o chamado falso Fausto também nesse momento. O que era o falso Fausto? Todo mundo deve lembrar aqui da política de pão e circo, lá do Império Romano. Todo mundo lembra, né, que era aquele investimento em festas, em atrações públicas, para fazer com que a população não se revoltasse tanto com a miséria, com a desigualdade em Roma naquele momento. Isso vai acontecer aqui também, pessoal, porque vai ter um momento em que os próprios proprietários das minas e essa galera da classe média vão perceber. A gente está trabalhando, e quem está ficando com o lucro é somente o Estado português. O que é que o Estado português fazia junto com a igreja? As festas religiosas. Porque com a festa religiosa, o que é que acontece? Um banquete, música, né? E todo mundo no mesmo espaço. Ou seja, né, eu, trabalhador da mina, chegava lá nessa festa religiosa e estava o dono da mina. Eu e ele numa cena romântica, dividindo o mesmo prato de comida. Então, poxa, né, eu estava reclamando, achando que estava tudo errado, mas não está. Porque está todo mundo aqui junto, celebrando, se reunindo. Tá? Parece o Réveillon de Fortaleza? Parece, mas né, se você parar para prestar atenção, isso é uma prática que dura muitos séculos ao longo da história. Você se utiliza desse entretenimento para dar a ideia de que está tudo bem, que não tem nenhum problema, né? Pode ficar tranquilo aí, nada de greve, nada disso, porque nada de questionamento, porque está tudo funcionando, tá? Bem, o que eram os impostos, certo? Como era esse controle? Eu coloquei aqui para vocês o principal. Primeiro, o quinto, 20%, a quinta parte. Toda a produção, toda a extração lá das minas, 1/5 tinha que ser sempre retirado para o Estado português. Isso a princípio. Em 1720, a casa de fundição. A casa de fundição, como eu disse, o ouro é retirado, levado para essa casa, ele vai ser transformado em barras de ouro, né, que valem mais do que dinheiro, e depois ele vai ser selado, para dizer que, olha, esse ouro pertence ao Estado português, depois transportado pelos chamados dragões, né, que faziam essa questão do transporte. Em 1735, nós vamos ter a chamada captação. Os escravos, pessoal, vão começar a ser muito disputados. Todo mundo queria ter escravo para trabalhar nas minas. Para evitar essa disputa tão grande, o que é que acontecia então, certo? Quanto mais escravos você tivesse, mais impostos você pagaria. Também uma forma do Estado português tentar lidar melhor com essa questão da divisão dos escravos dentro do território. 100 arrobas anuais, 1.500 quilos por ano haveriam obrigatoriamente de ser destinados a Portugal. E, por último, a derrama. O que era a derrama? A derrama era a
cobrança pelos impostos atrasados. Então, chegou o final do ano, você não deu o quinto, tudo bem, vai ter a derrama, que vai ser a cobrança do que você ficou devendo ao longo do ano. E aí, duas outras características que eu coloquei aqui, muito importantes ao se tratar sobre a questão do ouro. Primeiro, a arte barroca, certo? O aleijadinho, muito importante nesse processo de compreensão, tá, de Minas Gerais naquele momento, um movimento artístico que vai ser muito influenciado, ligado diretamente à questão da descoberta do ouro, e as reformas pombalinas, certo? Que vão pegar um período até entre a descoberta do ouro com o Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal ele era um cara influenciado pelo iluminismo, era um déspota esclarecido. Para quem não lembra o que é isso, déspota esclarecido, certo? Era aquele cara de uma camada ali da nobreza que ele dizia, pessoal, né, dá para a gente aderir às ideias iluministas, certo? E manter esse sistema atual que nós estamos vivendo aqui na Europa. O despotismo esclarecido ele não vai funcionar, certo? Até por maneiras óbvias. Ele exigia uma mudança política estrutural na Europa naquele momento. Mas qual era a principal ideia de Pombal? Ele chegava aqui e dizia, galera, assim, ó, Portugal vai ter que sair dessa influência da Inglaterra. Todo mundo deve lembrar, né, que a Inglaterra ocupava aquele posto imperialista naquele momento a nível mundial. Primeira Revolução Industrial, era o país mais desenvolvido, ninguém conseguia derrotar a Inglaterra em uma guerra, era muito avançado. Napoleão tentou, não deu certo. Bem, o que é que ele dizia? Para Portugal se desenvolver, a gente precisa sair dessa influência inglesa. Como é que nós vamos sair dessa influência da Inglaterra? Explorando ainda mais a colônia. Porque quanto mais a gente explorar a colônia, mais dinheiro nós vamos ter, mais riquezas nós vamos obter e nós vamos depender cada vez menos de Portugal. Para Portugal, legal. Para o Brasil, mais uma vez, até porque nada estava sendo legal até agora, continua esse processo de crescimento da exploração. Outro ponto importante, ligado ao descobrimento do ouro, ele vai ser ocasionado, como eu falei para vocês, por conta das entradas e bandeiras. Os bandeirantes vão ser vistos aí como heróis, né, em algum momento. Você chega em São Paulo hoje, tem até estátua, tem tudo lá, monumentos, enfim, homenageando os bandeirantes. Bandeirante não é herói, tá? Vamos deixar isso bem claro. Bandeirante explora, mata a fauna, a flora, mata a população indígena, mata a população negra naquele momento. Eu não vejo nada de heróico nisso, certo? Mas muita gente bate nessa tecla de que se não fossem os bandeirantes, nós não teríamos um contato com essa parte do interior, né, do Brasil. Isso não teria sido possível. Se não fosse eles, a gente não teria contato com o ouro. Calma, né? Dá uma segurada, vem tranquilo. E o que é que vai acontecer então? Nesse processo de interiorização, nós vamos ter a mudança do território brasileiro. Pessoal, são vários tratados nesse momento, certo? Esses tratados, eu vou colocar aqui para vocês o que é que vocês devem lembrar de fato. O Tratado de Madrid, certo? Esse é o mais importante de todos os tratados territoriais no período colonial. Porque, basicamente, o que eram os tratados territoriais até então? Era Portugal e Espanha disputando para saber quem ficaria com qual território. Principalmente ali na região sul, por conta da região da Cisplatina, o que nós conhecemos hoje como Uruguai. Aí vai ficar aquele negócio, né? Tipo, não, Portugal eu quero isso, Espanha eu quero isso. Aí vai ficar essa troca durante muito tempo. Até que chega um momento em que o Henrique VI, rei espanhol, e o João V, rei português, vão dar um fim a isso tudo. Vão chegar e dizer, não, olha, isso é do Brasil, isso é de Portugal, perdão, isso é da Espanha e acabou. Né? Vamos acabar com essa palhaçada de ficar querendo saber quem é dono de quem. Vai ser isso aqui e ponto final. O tratado que designou quem ficaria com quem e acaba com essa disputa territorial é o Tratado de Madrid. Certo? Esse é extremamente importante para vocês lembrarem. Né? E lembrar também que os bandeirantes tinham várias funções, né, como eu estava colocando. Eles tinham a questão de caçar os índios que estavam fugindo, caçar negros dentro
dos seus processos de resistência, né, os quilombos, e também a busca por metais preciosos, né? Então, tudo isso aqui interfere no território brasileiro, que depois do Tratado de Madrid, ele vai ter esse formato aqui, que é muito parecido, certo, com o que nós conhecemos hoje. É basicamente ele, certo, que vai designar o que é o território brasileiro. Essa parte aqui, ó, do sul que eu estava falando para vocês, é a principal que vai sendo modificada. Principalmente essa daqui, 7 povos de Missões, e a região da Cisplatina, que está aqui como Uruguai. Era Portugal e Espanha disputando direto quem ficava com o quê. Aí é o Tratado de Madrid que chega e diz, não, pronto, né? O Brasil vai ser isso daqui, certo? E a Espanha fica com o restante. Tá? Importante lembrar disso. E as revoltas, que, como eu falei para vocês no início, hoje, eram um dos principais assuntos a serem cobrados de vocês. Eu vou dar uma acelerada maior ainda do que eu já estou fazendo para a gente resolver ainda algumas questões. Então, vamos lá. Nós temos, basicamente, pessoal, 2 tipos de revoltas no período colonial. Nós temos as revoltas nativistas e nós temos as revoltas separativistas. Qual vai ser a principal diferença de uma para a outra? As revoltas nativistas não têm caráter de separação, de independência. As revoltas separativistas, eu acho que já é autoexplicativo, né, o nome já sugere, vai ter essa ideia de separação. E aí vamos falar primeiro sobre essas nativistas. Revolta de Beckman, tá, liderada pelos irmãos Beckman, basicamente uma disputa entre os latifundiários, proprietários de terra, certo? E os jesuítas. Por quê? Vocês devem lembrar que os jesuítas diziam que o índio ele não pode ser escravizado, porque ele tem a chamada alma, né? Ele pode ser salvo, então vai ter que ser catequizado, educado. Tá? Então tinha essa disputa. A galera lá no Maranhão não queria saber disso. Eles queriam explorar e escravizar a mão de obra indígena. Portugal também cria a Companhia de Comércio. Essas companhias de comércio foram trazidas para cá justamente pelo Marquês de Pombal. O que é que essas companhias de comércio faziam? Elas diziam o que entrava e o que saía de cada região do Brasil. Então, ela era que controlava a questão das taxas, preços de produtos, o que é que ia entrar, o que é que não ia, e isso não agradava muito também, certo? Não agradava porque você perdia o controle comercial. O que é que vai acabar acontecendo? Nessa disputa, certo, o Estado português vai ter que intervir, porque ele tinha órgãos oficiais lá, como a Companhia de Comércio. A revolta dos irmãos Beckman, certo? No caso o Manuel e o Tomás Beckman, acaba sendo derrotada, e nós vamos ter algo muito comum durante várias revoltas, processos revolucionários ao longo da história. Como terminam os líderes de uma revolta? Geralmente mortos. Tá? Nesse caso aqui, os 2 vão ser enforcados, né, em praça pública. Por que sempre em praça pública? Para mostrar, isso é o que vai acontecer com os senhores que se revoltarem contra a metrópole portuguesa. Isso vai acontecer durante vários momentos. Enforcado e esquartejado são 2 palavras que vocês vão ouvir falar bastante nesse período das revoltas. A Guerra dos Emboabas, que eu falei para vocês, vai acontecer lá em Minas Gerais. Por quê? Certo? Pelo fato de que havia aquela disputa. Nós, bandeirantes paulistas, fomos os primeiros a descobrir o ouro. Só que tinham os emboabas. Emboabas, na tradução, seriam os estrangeiros, os forasteiros. Essa galera também queria uma parcela do ouro. E aí vai ficar essa coisa de quem vai ficar com o quê. Um evento que marca esse momento é o Capão da Traição, quando uma boa parte dos paulistas, certo, acaba sendo massacrado. E eles achavam que, na verdade, eles tinham que ser apoiados. Eles que descobriram, né, invadiram a zona do ouro. Nesse momento, nós vamos ter uma separação. Nós vamos ter a separação entre São Paulo e a formação de Minas Gerais. Marquem isso porque é importante. Tá? São Paulo e Minas Gerais ficavam ali alinhados, e por conta da Guerra dos Emboabas é que vai haver esse processo de separação. Tá? A gente dá seguimento. Guerra dos Mascates. Certo? Nós vamos ter Olinda contra Recife. Principal disputa por quê? Olinda, sede de latifundiários. Recife, liderado por comerciantes portugueses naquele momento.
Recife, como tinha essa questão do comércio, começa a ganhar muita autonomia, começa a ganhar muito destaque. E aí ficava essa questão, né? Recife não vai mais ficar refém de Olinda. Nós queremos, digamos, a nossa independência, a nossa autonomia financeira para tomar as decisões dentro de Pernambuco. De fato é que Recife acaba saindo, digamos, vencedora desse processo, inclusive vai se tornar a capital no ano de 1714. A revolta de Vila Rica, ou Filipe dos Santos, certo? Basicamente contrária às casas de fundição, que tomavam o controle da produção de ouro lá em Minas Gerais. O líder, como o nome sugere, era o próprio Filipe dos Santos, e o resultado dessa revolta, como eu falei para vocês, Filipe dos Santos é enforcado e depois esquartejado. Exemplo, né, mostrar isso é o que vai acontecer com quem se revoltar contra o Estado português. As revoltas emancipacionistas. Pessoal, aqui nós vamos ter duas principais que geralmente são as cobradas de vocês em vestibulares. Nós vamos ter a chamada Inconfidência, Conjuração ou Revolução Mineira, certo? E nós vamos ter também, no caso, lá na Bahia. Lembrando para vocês aqui o que é que vai acontecer. O que eu quero chamar a atenção, acho que todo mundo aqui já ouviu falar em algum momento da Inconfidência Mineira, e todo mundo também já deve ter ouvido falar o seguinte: Paulo, a Inconfidência Mineira, ela sofre influência direta da Revolução Francesa. Todo mundo já deve, né, ter ouvido falar isso aqui em algum momento. Vamos lembrar o seguinte, pessoal. A Revolução Francesa acontece no ano de 1789. A Inconfidência Mineira também. A Revolução Francesa, Europa. Inconfidência Mineira, aqui no Brasil. Qual a chance de haver essa troca de ideias tão rápida, naquele momento, entre Europa e América? Quase não tinha, certo? Então, a influência maior, na verdade, da Inconfidência Mineira vai ser da independência das 13 colônias aqui na América, a formação dos Estados Unidos. Outra coisa importante, lembrar que a Inconfidência Mineira tinha um caráter muito elitista, certo? Inclusive vai haver uma divergência interna para saber o que fazer com os escravos, liberta ou não liberta, certo? A conjuração carioca não é tão cobrada de vocês, mas acontece nesse momento também, principalmente liderada pela Sociedade Literária, lá no Rio de Janeiro, que era contrária ao absolutismo, e ela vai terminar com o fim dessa sociedade literária. Ela não tem um impacto tão grande como as outras que eu estou mostrando aqui para vocês. E a conjuração baiana ou revolta dos alfaiates. Eu vou pular logo aqui para esse quadro para mostrar o comparativo para vocês, certo? Que é muito feito entre a Inconfidência Mineira e a conjuração baiana. Quais são as principais diferenças entre as duas? Primeiro, aqui na Inconfidência Mineira, você tem uma participação de uma elite, certo? Um movimento mais intelectual e de grandes proprietários, latifundiários. Lá na Bahia, nós temos a participação da galera mais pobre, até de escravos, certo? Aqui em Minas, nós temos o pedido do fim da exploração portuguesa e também de uma independência. Enquanto na Bahia, eles lutavam pelo fim da miséria, independência e abolição da escravatura. Dá para perceber que são tons bem diferentes, né, no que diz respeito às defesas do movimento. As consequências vão ser basicamente as mesmas, né? Condenação, prisão, morte, e mostrar aquilo como um exemplo para não se repetir novamente. E por último, a Revolução Pernambucana de 1817. Influenciada diretamente, tá, pela questão da cana-de-açúcar, de Pernambuco perder muito espaço e muita força política, e de todas, no período colonial, essa é a única que é considerada a que deu certo. Em um curto período de tempo, mas deu certo. Deu certo por quê? Porque os rebeldes, eles vão tomar o poder de Pernambuco durante 2 meses, coisa que na Bahia e em Minas Gerais não acontece. Certo? Outra coisa importante aqui
é falar sobre como Pernambuco é um centro administrativo extremamente importante para o Nordeste, tá? Principalmente na questão revolucionária. Isso até hoje, né? Quando você vê esse processo de resistência aqui no Nordeste, ele não começou agora, ele vem desde lá do período colonial. Tá? E aí, para terminar, sabe, porque é muita coisa, é todo o período colonial, estou tentando ao máximo, né, resumir todo esse processo para vocês. Vamos aqui falar rapidamente, né, lembrar do processo de resistência dos negros, dos índios, mais uma vez, quilombolas, né? Lembrar que esse processo da escravidão é marcado pelo racismo, um racismo estrutural, e aí a gente chega lá no bloqueio continental, que todo mundo deve lembrar. Napoleão não consegue ter um destaque mediante a interferência inglesa, e ele chega e diz, já que eu não vou derrotar a mãe, né, a Inglaterra, eu vou tentar derrotar os filhos, são aqueles influenciados pela Inglaterra. Certo? Então, o que é que acontece? Quem comercializa com a Inglaterra é inimigo de Napoleão, é inimigo da França. A priori, não vai funcionar muito bem. Nós vamos ter a vinda da família real para o Brasil no ano de 1808, a abertura dos portos, o tratado de comércio com a Inglaterra, onde a Inglaterra interfere diretamente na produção e no comércio aqui no Brasil. Em 1815, o Brasil é elevado ao status de Reino Unido. Em 1816, nós temos a vinda do Debré para tentar fazer, na verdade ele consegue uma construção artística aqui do Brasil. Em 1816, a anexação do território da Cisplatina, que vai ser perdida em 1828, já por Dom Pedro. E em 1820, a Revolução Liberal do Porto, influenciado pelas ideias iluministas, que exigia a volta imediata da coroa portuguesa. É nesse momento que nós temos uma das maiores peças, um dos maiores teatros da história do Brasil. A elite brasileira faz uma carta com mais de 8.000 assinaturas, muitas falsificadas, dizendo, Dom Pedro, fica, né? Nós chamamos, nós te queremos, fica aqui conosco, aquela coisa toda, porque eles tinham medo do Brasil voltar a um status totalmente colonial. Era melhor ser governado por um português do que, de fato, voltar a esse status de exploração colonial. E aí nós vamos ter, em 1822, a independência. Por que eu coloco independência como uma pergunta? Porque a independência brasileira é marcada pela formação de um Estado que se torna uma monarquia, não uma república, governada por um português e pela elite. A população brasileira nem sabe de fato o que está acontecendo. A estrutura não muda, continua sendo latifundiária, monopólio, agroexportação e escravista. É independência isso de fato? Vocês vão discutir isso mais lá nas aulas sobre Império e Primeiro Reinado. Eu vou dar aqui fim à parte de conteúdo. Eu sei que é acelerado, né, gente? É muita coisa, mas é porque é um período muito vasto, realmente. Eu espero que, de alguma forma, tenha fixado e facilitado para vocês algumas coisas. Aí eu queria só que a gente resolvesse algumas questõezinhas, tá? Só para tentar mesmo fixar nesses 5 minutinhos que devem faltar. Bem, eu coloquei tanto questões mais diretas, mais objetivas, quanto algumas com maior índice de leitura. Vamos para essa aqui, FUVEST 2018. A respeito dos espaços econômicos do açúcar e do ouro no Brasil colonial. É correto afirmar, item A, a pecuária no sertão nordestino surgiu em resposta às demandas de transporte da economia mineradora. Item B, a produção açucareira estimulou a formação de uma rede urbana mais ampla do que a atividade aurífera. Item C, o custo relativo do frete dos metais preciosos viabilizou a interiorização da colonização portuguesa. Item D, a mão de obra escrava indígena foi mais empregada na exploração do ouro. Eu posso pular esse, né? Dá para logo saber que está errado. E o item E, ambas as atividades produziram efeitos similares sobre a formação de um mercado interno colonial. Resposta, vou sempre tentar acelerar para a gente pegar mais, item C, certo, gente? Eu vou só falar rapidinho aqui sobre o item A, porque, Paulo, a pecuária no sertão nordestino surgiu em resposta às demandas de transporte da economia mineradora. Não, tá, gente? Por quê? A pecuária, ela vai surgir
já lá no período da cana-de-açúcar. Certo? O item C está dizendo aqui, o custo relativo do frete dos metais preciosos viabilizou a interiorização da colonização portuguesa. O processo de interiorização do Brasil vai se dar justamente aqui nesse momento da descoberta do ouro lá em Minas Gerais. Certo? Vamos para essa segunda aqui, FAMEMA 2017. No Brasil colonial, uma determinada atividade gerou maior articulação entre regiões distantes, ampliou a intervenção regulamentadora da metrópole e deu origem a uma sociedade diferenciada, caracterizada pela vida urbana, pelo aumento da mestiçagem e do número de alforrias e por uma notável produção cultural. Trata-se da pecuária, das plantations de tabaco e algodão, da coleta de drogas do sertão, da missão jesuítica no sul, da extração de ouro nas Minas Gerais. Resposta, gente, esse texto ele diz respeito ao item E, certo? A questão da descoberta do ouro, né? Isso influencia todo o processo de reestruturação dentro da América portuguesa. Terceira, leia o segmento abaixo. Nossa história colonial não se confunde com a continuidade do nosso território colonial. Luiz Felipe de Alencastro, O Trato dos Viventes, que é o mesmo autor que fala sobre o falso Fausto, que eu estava falando para vocês. Considerando a história brasileira, assinale a alternativa correta. Item A. A realidade territorial do Brasil foi definida exclusivamente em tratados diplomáticos estabelecidos durante os conflitos entre Portugal e Espanha. Tomar cuidado com palavras como essa daqui, ó. Exclusivamente. Todo mundo sabe que essa palavra às vezes mata um item, né? Porque está dizendo que é só aquilo, que não pode ser nenhuma outra coisa. Exclusivo, cuidado com ela. Item B. A compreensão da história brasileira exige o entendimento das relações sociais e econômicas mantidas pelos colonos com a África e com a Europa. Item C. A história da formação do Brasil é independente da relação comercial entre as diversas regiões do território brasileiro. Item D. A ocupação da zona litorânea e da zona interior do Brasil foram simultâneas. Item E. O território do Brasil colonial é desimportante para o estudo da história brasileira. Resposta, item B. Certo? A compreensão da história brasileira exige o entendimento das relações sociais e econômicas mantidas pelos colonos com a África e com a Europa. O que eu disse para vocês, pessoal, logo no início da aula de hoje, não se entende o Brasil colonial se você não entender o que é que está acontecendo na Europa naquele momento e o que é que está acontecendo em outros territórios, como a própria Ásia e a África também. Você não pode isolar, tá? Deixa eu pular para uma menor para dar tempo. Deixa eu ver aqui. Todas grandinhas. Vamos para essa sétima aqui da UES. As atividades manufatureiras eram geralmente proibidas no Brasil colonial. Tal proibição ocorria porque, item A, os produtos consumidos pelos centros urbanos coloniais deveriam ser exclusivamente produzidos na metrópole. Item B, era preciso garantir que a colônia fosse consumidora dos produtos oferecidos pelos detentores do monopólio comercial. Item C, a produção artesanal e industrial no Brasil colonial poderia competir com os produtos metropolitanos. E o item D, a produção que atendia ao consumo dos núcleos rurais significava uma ameaça ao monopólio comercial. Resposta, item B. Era preciso garantir que a colônia fosse consumidora dos produtos oferecidos pelos detentores do monopólio comercial. Lembrado que eu acabei de falar para vocês, né, mais lá no início, sobre o pacto colonial. Certo? Tudo que era retirado de matéria-prima lá da colônia ia até a metrópole. Nessa metrópole era transformado, né, em produtos manufaturados para depois retornar e serem vendidos na própria colônia. Terminei meu tempo, ultrapassei, como é que tá? Terminamos, pessoal. Eram 10 questões, certo? Muita coisa, mas que vocês
podem estar resolvendo dentro da apostila também, que vocês recebem. Queria agradecer a presença de vocês até agora, certo? 12h30, todo mundo com fome. Obrigado e a gente se vê nos próximos encontros, certo? Tchau, tchau, gente. Até mais.